temperamento que ele é muito certinho. Ele faz tudo certo. Ele é uma pessoa calma, ele é uma pessoa muito tranquila e ele tem um sabotador invisível, que é por ele fazer tudo tão certinho, ele não vê que ele procrastina, porque ele faz tudo certinho para as pessoas, mas ele nunca olha para ele, ele nunca tem aquele esforço extra de fazer algo por ele. Normalmente ele trabalha, né, numa empresa e ele é um ótimo funcionário. Tudo que o chefe pede, ele faz. Tudo que tá lá nas regras da fábrica para ser feito, ele faz. Porém, ele já se doa tanto, né, pro trabalho dele, que ele não tem esse esforço maior em fazer algo por ele mesmo. Então ele tem um desejo sempre bem grande de descansar. É um temperamento que ele até precisa realmente de mais descanso do que outras pessoas, porém ele parece que a vida dele é só dormir. É a lei do mínimo esforço, né? Se desse para resumir a vida dele, seria isso. Tudo que puder ser feito com menos esforço, eu vou ficar feliz. Quem que é esse temperamento? É o fleumático. Eles são muito certinhos, eles fazem tudo o que é certo, eles têm a tendência de seguir as regras à risca ali, né? Dificilmente você vai ver um fleumático fazendo algo que não pode ser feito, porém, ele é um dos maiores procrastinadores. Por quê? Porque ele é tão certinho, que ele não acha que procrastinar é algo errado, afinal, ele precisa de descansar. Não é que ele não quer fazer, é só que ele não quer fazer agora, porque ele precisa descansar. Então, se você tem um temperamento fleumático, fica atento, porque você tem grandes tendências de estar procrastinando a sua vida, de estar deixando a sua vida passar sem fazer aquilo que realmente você precisava fazer. O que pode fazer para resolver isso? Planeje. O fleumático é um ótimo planejador. Então planeje o seu dia, planeje coisas para fazer no seu dia e faça. Não só planeje, mas coloque em ação. Todos os temperamentos vão ter alguma dificuldade com a procrastinação. Porém, cada um vai ser de maneira diferente. O fleumático, ele é o procrastinador nato, porém, ele não enxerga muito isso porque ele é muito certinho. Então, ele não acha que seja nada demais apenas deixar para depois fazer porque ele está cansado, ok? E ele até se justifica, porque afinal ele é tão certo que ele te convence de que ele está certo em descansar. Como que o melancólico procrastina? O melancólico, ele gosta muito da perfeição. Então ele quer tudo perfeito. E ele quer tudo tão perfeito que ele nunca coloca em ação o que precisa fazer. Ele planeja, pensa, mas não age. Por quê? Porque ele tem medo de agir e o negócio não estar perfeito como ele planejou. Então ele acaba deixando sempre para depois, porque na mente do melancólico sempre dá para melhorar. Então, se dá para melhorar, eu vou esperar até estar perfeito. E eu quero dizer algo para você, melancólico: não existe perfeito. Fica tranquilo, não existe a perfeição que você deseja, ela vai estar na sua cabeça. Porque quando você atingir essa perfeição, você vai ver que tem algum defeito e poderia estar melhor. Sempre vai ter como melhorar. Então não deixe de fazer por conta de não estar perfeito. Aceite que a perfeição ela vai acontecendo. Você vai fazendo e vai aperfeiçoando. Ok? Então, o melancólico, para lidar com a procrastinação, o melancólico precisa aceitar que as coisas não são perfeitas, que ele precisa fazer e ir melhorando. Sanguíneo. O sanguíneo, né? Eu tenho o temperamento sanguíneo, então é aquela pessoa, né, que tem muitas ideias, é muito criativo, é muito animado em começar muitas coisas, porém, ele tem o grande problema que é perder a motivação. Então, um sanguíneo, ele começa a fazer algo, mas aí ele desiste e começa a fazer uma outra coisa que parecia bem mais legal. Então, como que o sanguíneo vai lidar com a procrastinação?
Porque o sanguíneo, ele acaba sendo também um grande procrastinador, porque ele sempre começa e não termina. Se ele olhar para trás na vida dele, ele tem cursos que ele começou e não terminou, cadernos que ele começou a usar e não terminou, até séries que ele começou a assistir e não terminou, porque perdeu a graça, perdeu aquela animação do começo. E quando acaba isso para o sanguíneo, ele parte para outra. E o que acontece? Muitos sonhos, muitos planos, né? Os sanguíneos, eles são bem criativos, então talvez você fez muitos projetos, começou a empreender algo, começou a escrever um livro, começou a fazer algo, porém acabou o ânimo e aí você desanimou e você achou que era melhor começar outra coisa. Porém, começa muitas coisas, mas não termina, né? E isso acaba que chega um momento na vida que você olha e fala: eu não vou terminar nada. Minha vida está do mesmo jeito. Eu fiz tantas coisas, mas nada deu certo. Não é que não deu certo, é que não foi terminado. Então, como que o sanguíneo vai lidar com a procrastinação? Ele precisa começar e terminar algo. Só começar algo novo quando aquele anterior for terminado. E esse terminado realmente pode acontecer de coisas não darem certo e ter que parar no caminho. Porém, ele vai ser oficialmente terminado, vamos dizer assim, né? Estrategicamente terminado, conscientemente terminado. Não, isso aqui foi o fim. Eu cheguei até aqui e de agora para frente eu não tenho mais como continuar esse projeto, então eu vou parar aqui e eu vou planejar como fazer outro, né? Talvez o que você precise é de planejamento, talvez o que você precise é de simplesmente parar e respirar e encontrar novas maneiras de continuar esse projeto. Então, a saída para o sanguíneo na questão da procrastinação, qual que é? É começar e terminar um projeto, não começar outro projeto em cima de uma animação ou de uma empolgação. Será que o colérico tem problema com procrastinação? O que você acha? O colérico, ele tem sim problema com a procrastinação. Porém, o temperamento menos procrastinador é o colérico. Por quê? Porque ele é um temperamento de ação. Ele é uma pessoa que vai e faz. E qual que é o problema? Dois problemas. Um deles é, se aquilo não for do interesse dele, ele tem poucas chances de fazer aquilo, né? O colérico, ele é muito estrategista, então ele faz tudo com um objetivo. Então, se ele vê que aquilo que precisa ser feito não tem muito a ver com ele, não lhe é muito interessante, ele pode ser que não faça, né? E isso é ruim, porque tem coisas na vida que não são interessantes, mas a gente precisa fazer. De algo da casa que precisa ser feito e a gente vai deixando, né? Para o colérico, isso pode ser algo tão supérfluo que passaria batido. Porém, deixar o banheiro sem lavar por muito tempo, com certeza não é algo supérfluo. É algo que realmente ali na frente vai ser muito ruim para toda a família. Porém, para ele não é algo que traz um resultado interessante. Então, o colérico deixaria assim, tranquilamente, sem fazer essa tarefa. E qual que seria a outra maneira do colérico não fazer aquilo que precisa ser feito? Ele não ter um alvo. Por quê? Como eu falei, o colérico, ele é fazedor. Ele é o tipo de temperamento que está sempre em ação, está sempre fazendo. Porém, se um colérico ele não sabe para onde ele está indo, ele fica perdido. E ele começa a fazer várias coisas, ele ocupa o dia dele, ele faz várias coisas, porém nada disso está ligado ao propósito dele. Nada disso está ligado a ele chegar a um resultado interessante. Ele pode se ocupar de várias maneiras, fazendo muitas coisas, porém, olhando para a vida dele e se sentindo sem resultados. Por quê? Porque ele não tem um alvo claro. E o colérico, ele é movido por metas, ele é movido por objetivos, ele é movido por chegar em algum lugar. O que fazer? Como o colérico ele vai resolver a questão dele com a procrastinação? Tendo um alvo.
tendo um objetivo. E o segundo, sabendo que coisas que não são muito interessantes precisam ser feitas. Os dois, tendo esses dois bem claros para o colérico, ele vai conseguir lidar com a procrastinação de uma maneira muito tranquila, porque, como eu falei, ele é o temperamento menos procrastinador que tem.